Sejam todos muito bem-vindos a mais uma audiência pública online da Prefeitura Municipal de Arroio do Sal. Estamos aqui hoje reunidos para essa audiência pública da análise das metas fiscais, mais uma vez representada aí pela Secretaria da Fazenda, representando o Poder Executivo do município. Meu nome é Sérgio, sou contador da Prefeitura desde 2017, estou aqui representando então a gestão nesse assunto técnico, nesse assunto trazido pela Lei da Responsabilidade Fiscal, pela nossa Constituição Federal, visando a transparência e o alcance aí, não só aos gestores, aos vereadores, aos órgãos fiscalizadores, mas também ao cidadão, né, ao munícipe interessado nessa matéria aí de finanças e orçamento do nosso município. Essa audiência das metas fiscais, a gente realiza então a cada quadrimestre, né? Em maio a gente analisa o primeiro quadrimestre, que é de 1º a abril de 2021, a gente está aqui em setembro analisando o segundo quadrimestre, que é de janeiro de 2021 até agosto de 2021, e a gente analisa as metas fiscais que são limites estabelecidos pela lei, que tem como principal objetivo controlar os gastos dos gestores públicos, de todos os municípios do Brasil, dos estados também, promovendo a economia de recursos, evitando o desperdício e buscando o equilíbrio orçamentário. É aquele momento que a gestão olha como é que está o seu desempenho, para ter os números, para que os números influenciem positivamente na sua tomada de decisão. É trazido aí pelo artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal, né, que até o mês de setembro, então a gente está aqui analisando o segundo quadrimestre em audiência pública, então só para enfatizar qual a lei que traz essa obrigatoriedade, e a gente está aqui cumprindo ela, né? E os tópicos dessa audiência, justamente para cumprir aquilo que a lei prevê, a gente vai citar o resultado primário, vamos demonstrar aí o desempenho das receitas, o desempenho das despesas, os índices de pessoal, constitucionais, que são os índices de educação e saúde, o resultado nominal e, por fim, as receitas previdenciárias do nosso município. Lembrando que a gente está analisando aqui o período de janeiro de 2021 até agosto de 2021. Começando pelo resultado primário, tá, que é um conceito aí trazido pela lei, pela doutrina, como uma meta a ser observada pelos municípios e estados, pela União também, diz justamente a capacidade de endividamento, capacidade de endividamento do ente. É a diferença entre a receita primária e a despesa primária. O que é a receita primária? Trazendo o conceito da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central aí da contabilidade e da administração financeira e orçamentária do Brasil. A receita primária é aquela receita tirada do contribuinte, não é aquela receita vinda de rendimentos de aplicações, não é aquela receita contratada com empréstimos e operações de crédito. É a receita retirada da população, retirada através de impostos, de taxas, de contribuições. E a despesa primária é aquela despesa que volta para a população. É aquela despesa gasta com investimentos, com manutenção da máquina que vai prestar o serviço para o cidadão. Ou seja, se deduz dessa fórmula, desse cálculo que a gente tem que respeitar para trazer aqui para vocês essa meta fiscal, deduz o gasto com pagamento de juros, com pagamento de empréstimos, né? E aí essa diferença entre a receita primária e a despesa primária é o resultado primário, que é um indicador e uma meta fiscal que a gente tem então no nosso segundo quadrimestre de 15 milhões. É alta em relação ao valor que a gente vai ter lá no final do ano. Por quê? Porque como a gente está em agosto de 2021, né, a gente arrecada o IPTU, em sua maioria, lá no primeiro quadrimestre do ano. Acontece isso com outras receitas também, com outras receitas primárias também. Então, até agosto a gente mais arrecadou do que gastou. Até dezembro a gente vai ter aí sim a arrecadação do ano comparada à despesa total do ano. E aí esse resultado primário diminui, mas no nosso caso, tá, ele continua superavitário. Quando a receita primária é maior que a despesa primária, superavitário significa o quê? Basicamente o quê? O que a gente tem que apresentar para vocês aqui é que o município tem capacidade de endividamento. Não dá para analisar, não, então é um indicador de que está bom ou que está ruim. Não, é um indicador, como eu falei, trazido pela legislação, pela doutrina, que define que, né, hoje a gente tem capacidade de endividamento. Agora, como está o desempenho da receita e da despesa, a gente vai ver com mais detalhe, e aí sim a gente vai dar aquela conclusão final de como está o desempenho do município até o segundo quadrimestre de 2021. Começando então pelo desempenho das receitas,
a gente vê aqui, numa visão geral, a nossa previsão atualizada, né, aquela previsão que a gente prevê lá em 2020, quando a gente elabora a lei orçamentária de 2021, a gente prevê um valor e durante o ano a gente vai atualizando, porque tem algumas receitas que a gente vai arrecadar mais do que previsto, a gente consegue fazer esse acompanhamento na fazenda, e aí a gente tem que destinar essa receita com despesas, né? A gestão toma essa decisão, né? A fazenda traz essa informação e a gestão, o que vai ser gasto essa previsão atualizada. Vale, antes de passar ali para o receita programada, receita realizada, tá? Nessa previsão atualizada, que é essa linha azul de 70 milhões, eu queria citar principalmente para os vereadores, que eu sei que é um valor que chama atenção, né? A gente olha assim, pô, o Ruidsal então vai arrecadar 70 milhões em 2021. Não vai arrecadar 70 milhões em 2021, porque dentro desses 70 milhões a gente tem algumas receitas que também não vão ser arrecadadas. Por exemplo, tá? Umas que são bem claras que a gente não vai arrecadar esse ano. Rendimentos do FAPES, do nosso regime próprio de previdência, né? A gente tem aquela meta de que as nossas aplicações vão render 4 milhões no ano, 3 milhões e 600, vocês vão ver com mais detalhe lá no final. E a gente está vendo como os rendimentos estão baixos, a gente vai arrecadar ali uns 3 milhões no máximo, 2 milhões e pouco. Assim como receitas de capital, que a gente prevê que vai arrecadar uns 4 milhões, a gente não vai arrecadar os 4 milhões porque são emendas, auxílios e convênios que vão acabar não chegando, operações de crédito que vão acabar não sendo fechadas esse ano. E quando a gente sabe que não vai arrecadar isso, a gente não diminui a nossa previsão. A gente não diz, não, se eu não vou arrecadar, eu vou tirar 1 milhão. A gente não faz isso. Né? Nem é um comportamento que a lei permite. O que se faz? A gente não gasta. Não vou arrecadar aquilo lá, então não vou gastar. Aqui, ou vai diminuir minha reserva, no caso do FAPES, ou não vou gastar no caso do investimento que estava atrelado àquela receita de capital. Enquanto que receitas correntes, que a gente vai falar com detalhe em seguida, por exemplo, IPTU, vamos arrecadar um pouquinho a mais, FPM, vamos arrecadar um pouquinho a mais, Fundeb, vamos arrecadar um pouquinho a mais. Aí sim, essas a gente prevê que vai arrecadar mais para poder linkar uma despesa nova a essa receita nova. E aí a gente acaba tendo uma previsão atualizada, inflada de 70 milhões, mas a gente não vai arrecadar 70 milhões, tá? Então, mas e aí? Como é que está o desempenho, então, se eu não posso confiar nesse valor de previsão atualizado? Não é que não pode confiar, a lei determina que é assim, a administração financeira e orçamentária do país é assim, e a gente vai ver agora o desempenho receita a receita, que aí sim vocês vão entender qual é a expectativa, qual é a estimativa para o nosso último quadrimestre, que vai vir aí de setembro até dezembro de 2021. Beleza? A receita programada, para quem é novo aí ou não está acostumado com esse conceito, advém daquele decreto de programação que o Poder Executivo elabora lá no começo do ano, de cada exercício, vai atualizando ao longo do ano, que pega ali uma fórmula matemática dos últimos 3 anos, de 2018, 19 e 20, e para ter uma tendência, pelo histórico dos últimos 3 anos, até tal mês se arrecadaria tanto, até agosto se arrecadaria tanto. Tá? É usado como um parâmetro para a gente avaliar as metas fiscais. E aí a gente compara a realizada, que está ali em laranja, com a programada. Para esse ano especificamente, tá bom o desempenho da nossa receita, tá? E aí tu vai olhar em relação à programada e vai pensar, a gente está arrecadando muito menos que a programada. Mas o que acontece? Ano passado a gente teve bastante transferência de capital, bastante operação de crédito e bastante transferência na área da saúde. E isso inflou a nossa média dos últimos 3 anos. 2020 foi bem alto, porque a gente recebeu recursos para o Covid, fechamos operações de crédito, e aí desemparelhou essa média, e por isso que a programada está muito maior que a receita realizada. Eu só queria deixar claro que a nossa receita realizada está com bom desempenho, e eu vou mostrar para vocês vão concordar comigo ao longo da audiência. Tá? Então, explicado esses valores da atualizada, da programada, a gente vai seguir adiante. Aproveitar, né, que a gente já está aqui tirando dúvidas, lembrando que essa audiência que está sendo transmitida pelo canal do YouTube e do Facebook, a interação, dúvidas, eventuais dúvidas podem ser mandadas aí no comentário, né, que vai ser então direcionada para o setor respectivo, que vai ajudar vocês com as dúvidas, bem como o e-mail fazenda@ruidsal e arrecadação@ruidsal, pode entrar em contato, né, para a gente ter essa interação. E também avisar que no site da prefeitura, aí, na primeira página, pelo menos até amanhã, no dia 1º, vai estar na primeira página ainda, publicados os slides e o relatório completo. Né? Nessa audiência a gente traz detalhes,
traz, na verdade, resumos, né, principais pontos da análise das metas fiscais, pontos essenciais que a gente tem que apresentar para cumprir a lei, mas o relatório completo e detalhado está publicado no site e está sendo entregue hoje para o Poder Legislativo. Vamos adiante, então. Aqui a gente tem um quadro geral da Receita, tá? Só para mostrar ali em verde a nossa realização em relação à programação e à previsão atualizada. A nossa receita corrente. O que tem na receita corrente? Tem os tributos, as contribuições, as transferências correntes. Na receita de capital, a gente tem as transferências de capital, operações de crédito. Receita intra-orçamentária é aquela receita do nosso regime próprio de previdência, que lá no final da audiência eu vou explicar melhor. As deduções, que são aquelas previsões de descontos, isenções, entre outros, né, entre outras formas aí que a Fazenda e a gestão prevê de que vai ter uma dedução na receita natural, é uma dedução, normalmente uma dedução justamente para fomentar a arrecadação. E aí agora a gente vai falar com mais detalhe, não preciso entrar muito, mas é interessante mostrar o quadro geral aí, né? Aqui no lado direito a gente tem a porcentagem do realizado em relação ao programado, do realizado em relação ao previsto, para a gente ter uma noção, até agosto se realizou tantos por cento, e aí a gente começa a enxergar que a gente vai ter, que a gente está tendo um bom desempenho aí no quadrimestre e vai fechar o ano com equilíbrio orçamentário e financeiro mais uma vez. Vamos detalhar então, né? Vamos fundamentar isso aí que a gente está demonstrando para vocês. A receita tributária. A receita tributária é o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Dos impostos, o que a gente tem? O IPTU, que é aquele imposto que o cidadão paga em relação a... Cidadão e empresas, né? Pagam em relação à propriedade de terrenos, imóveis em áreas urbanas. Da previsão anual líquida, a gente tem a previsão anual líquida é a receita prevista já deduzida as deduções previstas, né? Então a receita total prevista menos as deduções, então a gente tem de IPTU dos 18 milhões previstos para o ano, a gente tem uma realização líquida de 14 milhões 466, 78% em relação ao previsto. É um bom desempenho, principalmente se a gente comparar em relação ao segundo quadrimestre do exercício de 2020. O que significa? Que a gente vai chegar em dezembro arrecadando o que a gente previu e até um pouquinho mais, cerca de 150 mil a mais de IPTU. O imposto, o IRRF ali, na segunda linha, é o imposto de renda retido na fonte. Imposto de renda, né, na verdade, é um imposto de competência da União, mas a nossa Constituição, a nossa legislação tributária traz que aqueles impostos, aquele imposto de renda que os municípios retêm dos seus funcionários, na hora de pagar a folha, tem a retenção do imposto de renda, né, conforme a tabela. Aquele valor retido na fonte pela prefeitura fica com a prefeitura. Então é isso aí, por isso que a gente tem essa receita de impostos aí. Do 1.200.000 previsto no ano, a gente já realizou 60%, vamos chegar lá em dezembro conforme o previsto. O ITBI, olha que interessante o ITBI, da previsão anual líquida de 2.500.000, a gente já realizamos aí até agosto de 2021 2.700.000, ou seja, mais do que o previsto. Por quê? Olha, o ITBI é uma receita que depende muito do mercado imobiliário, da especulação do mercado imobiliário, e a gente está vendo aí na Fazenda, no setor de arrecadação, que mês a mês está vindo um ótimo volume de receita, então a gente deve chegar lá em dezembro com uma arrecadação de quase 4 milhões ou 4 milhões em ITBI. Então por isso que a gente está em agosto e já arrecadamos 5% a mais do que o previsto para o ano, né? E a gente já tem uma reestimativa, que não é o objetivo dessa audiência, trazer a reestimativa para vocês, eu estou falando aqui por curiosidade, e a gente fez o estudo e sabe, né, que vai ter uma arrecadação maior ITBI, então, e justificar por que a gente já em agosto arrecadou mais do que previsto. O mesmo acontece no ISS, ali, tá vendo, 97%, quase todo o previsto, sendo que a gente tem uma receita mês a mês aí bem constante, né, que vem imposto sobre serviço, é aquele imposto que a gente paga quando contrata algum serviço. E, né, fica aí a dica, lembrando sempre do cidadão de Arroio do Sal, de pedir nota fiscal, de colocar o CPF na nota fiscal para concorrer a prêmios aí no programa da Nota Fiscal Gaúcha. Vai lá no site da Nota Fiscal Gaúcha, coloca no Google, se cadastra, porque tu vai estar, além de ajudar na fiscalização e na arrecadação do município, que a gente vai ter mais dinheiro para investir na cidade, vocês vão estar podendo concorrer a prêmios aí, e além de ter desconto no IPVA. Então pesquisem isso aqui, não conhece, programa da Nota Fiscal Gaúcha.
Tá? Todo mundo tem que se cadastrar, porque é bom para o município e é bom para o próprio bolso também, uma chance de melhorar aí as suas finanças pessoais, não só a finança do município. Tá? E aí, voltando ao ISS, que é principalmente do setor de construção civil, do setor de prestação de serviços médicos, a gente tem aí uma previsão também de um excesso de arrecadação de ISS até dezembro, pelo desempenho que a gente está tendo no segundo quadrimestre. As taxas, que são basicamente aqui taxas de inspeção, controle e fiscalização, uma taxa de limpeza de terreno, né, a taxa de serviços prestados pela prefeitura, do previsto aí cerca de 84%. Também a gente vai ter uma arrecadação aí próxima a previsto, um pouquinho mais até o final do ano. As taxas pelas prestação de serviço e a taxa de limpeza pública, né, muito atrelada ao pagamento do IPTU, porque normalmente no carnê do IPTU já vem a taxa de limpeza pública. Aí dos 2.600 previstos a gente deve arrecadar ali até o final do ano. O previsto talvez um pouquinho mais, vai depender do desempenho lá de dezembro, o adiantamento do IPTU, enfim, né, a gente já arrecadou 78% aí do previsto. Contribuição de melhoria, aqueles cidadãos que tiveram uma obra na sua rua, que valorizou o imóvel e aí pagou uma guia, né, referente à contribuição de melhoria, sabe do que eu estou falando. E desse valor aí previsto para o ano, agora a gente melhorou aí na arrecadação nos últimos meses, estamos em 100 mil, então a gente vai arrecadar até o final do ano, aí, não muito mais do que 100 mil, mas já mais do que previsto. Tá? Então, no total de receita tributária, até agosto de 2021, a gente já realizou 81,43% do previsto, o que é, sem sombra de dúvidas, um bom desempenho da receita para o nosso município. Tá? A receita tributária que a gente falou agora, ela, junto com as transferências correntes que a gente vai falar em seguida, são o carro-chefe da nossa arrecadação aí, tá? Então, se tu tem um bom desempenho na receita tributária, show. Se tu tem combinado um bom desempenho na receita de transferências correntes, muito bom, quer dizer que a gente vai conseguir realizar, não que a gente vai conseguir atender todas as demandas do município, porque a gente que estuda gestão pública e tem já alguns anos de experiência, e a gente vê que a demanda, a necessidade de serviço público é sempre maior do que aquele dinheiro que as prefeituras, do que a União, que o Estado tem disponível. Então, claro que a gente sempre tem que trabalhar para melhorar, para manutenção da arrecadação e para melhorar na eficiência dos gastos públicos para conseguir atender cada vez mais as necessidades públicas. Mas embora a gente tenha um bom desempenho, quer dizer que o quê? Que daquilo que a gente tem dentro das nossas limitações vai atender, a gente vai ter dinheiro e não vai ficar devendo, não vai ficar endividado, não vai ficar com déficit financeiro nas nossas contas, o que é positivo. Não é todo município que tem essa capacidade que a Arroio de Sal vem tendo aí há diversos anos, né? Nessa gestão, na gestão passada, já faz alguns anos aí que a gente está com esse desempenho legal. Tá? Contribuições sociais, a gente tem as contribuições previdenciárias, que são as contribuições que os servidores do município, os servidores concursados, pagam para o fundo de aposentadoria. Então, é uma receita ali que não impacta nos recursos que a gestão tem para a sua manutenção da máquina e para investir no município. É uma receita exclusiva do regime próprio de previdência, mas está ali a demonstração para vocês ali da previsão anual de 1.400.000, realizado em 53%, então está dentro do previsto. Contribuição de iluminação pública, do 1.977.000 previsto por ano, aí já realizamos 61%, deve chegar em dezembro alcançando o valor previsto. E é isso, do total de receitas e contribuições, a gente tem 61% do ano. Né, daqui a pouco chama a atenção do cidadão leigo, ou até do próprio gestor que ainda não está acostumado, do vereador que não está acostumado com os números. Por que a receita tributária já está 81% e a receita de contribuição está só 61%? Porque essas receitas de contribuição é uma receita que entra mês a mês, diferente da tributária. IPTU, né, taxa de lixo, que entra normalmente no começo do ano, por isso que se arrecadou até agosto 80%, enquanto a contribuição, que é a mais constante, né, a arrecadação mês a mês, está recém 61%. Né? Então a gente, como Fazenda, volta a reiterar que o desempenho está ok para o ano de 2021. Transferências correntes, que eu falei, segunda grupo aí de receitas, carro-chefe do nosso município. Transferências correntes são o quê? Na verdade, também se trata de receita tributária, tá? Só que a receita tributária é arrecadada pela União e é arrecadada pelo Estado. A Arroio de Sal faz parte do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, daquilo tudo que o Estado
arrecada, ele transfere parte para cada município seu, né, de acordo com a capacidade econômica de cada município, com a população de cada município, né, com a participação de cada município na receita do Estado. O Estado divide parte da sua receita, então, para cada cidade. Assim como a União. A União também, a gente faz parte do Brasil e o Brasil arrecada ali as receitas federais e transfere para os seus estados e municípios parte dessa receita para a gente custear o nosso serviço, porque quem atende a população, quem tá ali atendendo finalisticamente é o município, né? São as prefeituras, as câmaras de vereadores, enfim. E então, começando pelas transferências da União, que a gente tem ali o FPM, da previsão anual líquida de 9,5 milhões, a gente já arrecadou 81%. O FPM a gente vai ter um excesso de arrecadação aí. Vai passar de 10 milhões a arrecadação até o final do ano. O ITR, que é aquele pagamento sobre a propriedade territorial rural, né, a gente está aí com arrecadação de 81%, está baixa a arrecadação em relação, a gente já teve em anos anteriores, a gente arrecadava cerca de 10 mil por ano, 5 mil, agora está bem baixo, não sei o que está acontecendo. Não tenho acesso a esse detalhe de informação, mas está aí o desempenho. Também é uma despesa irrelevante, tá, em relação ao nosso orçamento de 66 milhões por aí. Enfim, a cota parte do Fundo Especial do Petróleo não foi previsto nada, porque era uma receita que tinha sido cancelada, não ia mais ser transferida aos municípios, mas aí teve umas mudanças lá na União e voltou a repassar, então tudo que a gente está recebendo esse ano é a mais do que previsto, e até agosto aí foi recebido 159 mil a mais. As transferências do SUS são transferências federais para recursos da saúde. Dos 1.744.000, a gente já recebeu 1.800.000. Já em agosto está um pouquinho a mais do que previsto, porque por causa do Covid, né, ainda tem uns repassezinhos a mais aí para manter as cidades com condições de combater a pandemia. Comparado ao segundo quadrimestre do ano passado, a gente já tinha quase 3 milhões em arrecadação de transferência da saúde. É diferente esse ano, porque não está tendo mais, né, a própria União não tem mais aquele dinheiro, ela já gastou no passado, não tem mesmo capacidade de ajudar os municípios esse ano, mas vem bem igual, vai dando para suprir dentro do possível aí, que é a saúde, né, que é uma pasta importantíssima para todos os municípios, e a gente sempre sabe que falta recursos. Quanto mais tu gasta, parece que mais que falta, porque é muito demanda, né, a gente sabe. Mas enfim, as transferências correntes aí da saúde, a gente vai chegar até dezembro, provavelmente passando dos 2 milhões aí em relação ao previsto, que foi de 1.744.000. Transferências do FNAS, o que é isso? Fundo Nacional da Assistência Social. Dos 205 mil previstos, apenas 53 por enquanto. É pouca arrecadação aí dos recursos vinculados da assistência. Transferências do FNDES são as transferências federais da educação. Tá aí os programas de alimentação, salário e educação, né? A gente já realizou aí 114% em relação ao previsto. 65% e 614 mil em relação ao previsto. Demais transferências da União, ali tem convênios, transporte escolar. Como não está tendo aí transporte escolar em função da pandemia, até por isso o volume está bem menor, normalmente passa dos 100 mil aí. A gente até não previu para 2021, mas acabou entrando alguma coisa. Também tem uns convênios ali da assistência social, do FEAS, OSF FEAS, né, o secretário da assistência que está assistindo aí vai saber do que eu estou falando, é um valorzinho que entrou. Enfim, temos aí esse desempenho das transferências da União para a nossa cidade. E das transferências do Estado, o que a gente tem? A mais importante, a cota parte do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Dos 2.900 previstos, a gente já arrecadou 2.591, depende também muito do desempenho da economia, tá? E a gente tem 88% arrecadado, o que aponta para um excesso de arrecadação até dezembro de 2021. O IPVA dos 757 previsto, a gente já arrecadou 97%, também aponta para um excesso de arrecadação aí. Cota parte do IPI exportação está um desempenho ok, de 59%, a gente vai chegar perto dos 47% até o final do ano. Cota parte do CID combustíveis dos 10 mil, 4 mil e pouco, a gente vai arrecadar ali uns 7 mil até o final do ano. Transferência do Fundo Estadual da Saúde, que as transferências do SUS são a federal, a do FES ali da saúde estadual, então 70% até aqui, deve chegar aos 100% até o final do ano. Transferência da assistência social estadual já tinha, né, a nossa secretaria já sabia que não tinha previsão de receber e não recebemos ainda.
Transferência de convênios, a gente tem 77 mil dos 20% previsto, e as demais transferências do Estado também, que é meio irrelevante ali o valor, mas tudo dentro. A gente vê, né, a gente já falou aí das tributárias, o desempenho está bom. Transferências correntes da União e do Estado, o desempenho também está bom, está favorável. E é isso que fica para essa análise das metas fiscais, né? Para o gestor saber, né? Porque tem receitas que tu vai precisar planejar para fazer na educação, né? Tu sabe, vai poder atender alguma demanda da saúde, alguma demanda de obras, alguma demanda do meio ambiente, da assistência. Por isso é importante, por isso até que a lei da responsabilidade fiscal está aí, para em algum momento a gestão parar e ver, tá, vamos ver como é que a gente previu o nosso orçamento lá no ano passado, ok, mas como é que está o desempenho dele? Está sendo aquilo que a gente está arrecadando? Está mais? Está menos? Porque aí essa informação tem que chegar com qualidade para o gestor para ele tomar a sua decisão, sempre buscando o equilíbrio orçamentário, cumprimento das suas metas. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? E a gente vê que o nosso desempenho está bom. Transferências correntes, a gente tem o Fundeb, que é um valor do Fundo Nacional da Educação. Ele é específico para a educação, tá? A gente vê que até agosto de 2021 a gente arrecadou cerca de 95% do previsto para o ano. A gente vai ter aí um excesso de arrecadação de 3 milhões no Fundeb, tá? A gente está trazendo na análise das metas fiscais essa informação, mas desde junho a nossa Secretaria da Educação já tinha essa informação e a gente planejou gastos para isso, aí, por isso que vai ter bastante investimento na educação aí até o final de dezembro, até porque a gente tem os índices mínimos de educação aí, né, os vereadores que estão vendo a audiência também sabem que chega projeto de lei aí com nova destinação de recursos da educação, né, justamente principalmente por esse desempenho da arrecadação do Fundeb, tá, que a gente vai ter um excesso de arrecadação. Então é isso, analisado também essa transferência do Fundeb. Agora vamos para as receitas de capital, depois que eu tomar um golinho da água aqui, espera um pouquinho. As receitas de capital são receitas com destinação carimbada, são receitas para investimento. Ou seja, a gente vai comprar um caminhão novo, vai comprar um ônibus novo, vai realizar um asfalto novo, se aquele contrato firmado, aquele convênio firmado, se aquela emenda prometida por algum deputado, aquela apuração de crédito contratada, se o valor realmente chegar. Se o valor chegar para nós, a gente realiza a despesa. Então, embora a gente tenha um desempenho ruim, vamos dizer assim, de 26% até aqui, a gente não vai realizar a despesa. Então, não vai atrapalhar a manutenção da máquina ou aquele investimento previsto, como é o caso das receitas de transferências, de receita tributária, né, que seria, se a gente chegasse aqui com um IPTU de 26% até agosto de 2021, era um problema, porque a IPTU é um carro-chefe, é uma receita que a gente já conta com ela. Agora a receita de capital é carimbada. Eu não vou poder usar ela para pagar folha, não vou poder usar ela para pagar uma despesa de saúde inesperada, alguma nova ideia de algum gestor, não, eu vou pagar com aquilo que já está planejado, já está projetado. E aí, então, se o desempenho está ruim, quer dizer que a despesa não vai acontecer, a receita está ruim, a despesa não vai acontecer, então está tudo ok, saímos no 0 a 0, beleza? Entendido isso, a gente vê aí o desempenho geral da receita de capital, que no nosso relatório a gente vai falar das despesas os investimentos que já aconteceram aí, né, esses 295 mil aí, está lá detalhado no nosso relatório, como eu falei, está no site, foi entregue para a Câmara, enfim, aqui a gente só olha por cima, não precisa entrar em muitos detalhes. Terminamos então o desempenho das receitas, tá? Agora a gente vai para o desempenho das despesas, para então analisar o nosso resultado orçamentário do segundo quadrimestre. Desempenho das despesas, da nossa programação atualizada da despesa, a gente tem os 40 milhões ali e realizamos 37 milhões. Tá? Como eu disse, estamos gastando a menos que o programado? Sim, de fato estamos, mas a programação é uma fórmula matemática, e essa fórmula matemática envolve despesas carimbadas de capital de outros anos, então ela é um parâmetro, a gente está aqui cumprindo a lei, mas ela às vezes não serve muito para a gente se basear, então a gente está economizando ou está gastando a mais. Tá? Eu explico isso porque nesse caso a gente vai ver também que não traz muito precisão
Até dezembro, aí sim, a gente vai lá na análise do terceiro quadrimestre e vai falar mais tranquilo isso em relação ao previsto, quanto que foi gasto, e aí a gente vai ter um resultado orçamentário verdadeiro, vamos dizer assim, mas está aí a comparação da despesa programada com a realizada de 37 milhões, agora vamos entender ela com mais detalhe. Então, da nossa despesa corrente, que a gente tem pessoal, despesa com pessoal, despesa com juros em cargo da dívida e demais despesas correntes. Pessoal em cargos sociais, a despesa com folha, né, dos 21 milhões programados no período, a gente realizou 23.900, 10% a mais que programado. Juros em cargos da dívida, dos 352 a gente realizou aí 303. E outras despesas correntes, que é aquela despesa com contratação de serviços, com manutenção da máquina, com reformas, com manutenção de vias, com serviço de limpeza pública, enfim, dos diversos serviços terceirizados, aí a gente tem a realização de 85% do programado, né, tá ok. Em relação, né, a esse parâmetro, que é a programação, vamos ver aí a despesa de capital, que são os investimentos dos 2.755.000 em relação à programação de 6.700, e da amortização da dívida aí, 410 entre os 482 previstos para o ano. Considerando a nossa receita realizada do período de 46 milhões e a despesa total de 37 milhões, a gente chega no resultado orçamentário de 9.556.086,59. Um resultado orçamentário positivo, e é normal essa diferença grande, assim como lá na receita primária é normal, porque até o segundo quadrimestre a gente mais arrecada do que gasta, vale também para resultado orçamentário. Esse sim, a gente avalia desempenho, avalia se vai ter superávit no final do ano ou não, né? A gente vai chegar num resultado orçamentário de 0 ou positivo até dezembro, se continuarmos assim. Vocês vão ver que lá no terceiro quadrimestre a gente vai ter a despesa já bem mais empatada em relação à receita. Mas é isso aí, não é preocupante esse nosso resultado orçamentário, não é bom, é dentro do histórico dos últimos anos, a gente mantém assim um resultado orçamentário positivo no segundo quadrimestre e é sinônimo de equilíbrio orçamentário. Então a nossa relação despesa-receita é de 79,54%, está aí o gráfico, para ficar ilustrado que a gente tem mais receita do que despesa nesse segundo quadrimestre. E é isso, falamos do nosso resultado orçamentário, agora vamos para a parte final aí dos índices, do resultado nominal e previdenciário da nossa audiência pública. Para falar do índice de pessoal, a gente tem que trazer a receita corrente líquida, que a receita corrente líquida, ela é, né, segundo a instrução normativa mais atual ali do Tribunal de Contas, tem toda uma fórmula por trás dela, e a gente é a receita do mês atual, ou seja, agosto de 2021, e dos 11 meses anteriores, ou seja, pega lá desde setembro de 2020. Ela é feita dessa forma e ela é usada como parâmetro para calcular o índice de pessoal. E como é que calcula o índice de pessoal? Eu pego ali também, existe uma fórmula específica do Tribunal de Contas, a gente pega a despesa liquidada, respeitando essa fórmula, de 30.017, divide esse valor de 30 milhões por 63 milhões, que é a nossa receita corrente líquida, a gente chega no índice de pessoal. O índice de pessoal em agosto de 2021 é de 47,13, respeitando aí o limite prudencial, que é de 51,30, e o limite legal de 54%. A Câmara também, de 1.875.000, é o gasto com o pessoal dela, que em relação à receita corrente líquida, ela está respeitando aí tanto o limite prudencial quanto legal. Inclusive, a gente está respeitando os limites conjuntos, né? A gente de 57% e 60% no momento que a despesa total com o pessoal do nosso município é de 31.893. Então, tá aí mais uma meta que vai ser positiva para o município quando a gente chegar lá em dezembro. Positiva no sentido de vamos respeitar, não vamos sofrer nenhuma penalidade, porque a gente vai com certeza chegar em dezembro com o índice menor do que os limites que começam a gerar punições para o município. Índices constitucionais. Aqui a gente vai falar dos índices de educação e saúde. Assim como no índice de pessoal a gente tem a receita corrente líquida, né, que tem uma fórmula por trás dela para a gente aplicar e chegar no índice, na receita de imposto, no índice de educação e saúde a gente tem a receita de impostos e transferências como base. Imposto de transferência é o quê? Lembra do imposto que eu falei? IPTU, ISS, TBI, e transferências que eu falei, transferências da União, transferências do Estado?
Então, quase todas aquelas despesas fazem parte dessa fórmula e a gente chega nesse valor de 32 milhões e 34. Lembrando que o detalhe está no relatório, né? Não preciso trazer aqui para não ficar uma coisa maçante. Então, esses 32 milhões, 25% deles, basicamente, tá? Também tem uma fórmula mais complexa do Tribunal de Contas, que não é o objetivo aqui, dar um curso de como é que se calcula essa fórmula. Mas, para quem está assistindo aí entender, basicamente, desses 32 milhões, 25% a gente tem que gastar com educação e 15% a gente tem que gastar com saúde. Só que com a educação, além de 25% disso aí, a gente tem o valor do Fundeb. Lembra aquele Fundeb que a gente já vai arrecadar 3 milhões a mais do que previsto? Então, é isso aí. E aí, considerando isso que eu falei, a gente tem o valor aplicado em educação até agosto de 2021, ou seja, o valor liquidado, despesa liquidada lá, até agosto de 2021, em 10 milhões e 196 mil. O que significa que a gente tem um índice de 15,24% daqueles 32 já arrecadados, quando nossa meta até dezembro vai ser de 25%. Falta 10% ainda e temos só 4 meses. Vamos conseguir? A tendência é que sim. Tá? Em relação à despesa que a gente tem empenhada, ainda não liquidada, aos investimentos e aquisições aí da Secretaria da Educação que vão ser realizados em massa aí nos últimos 4 meses, a tendência é chegar aos 25% até o final do ano. O valor aplicado em saúde, esse todo mundo sabe aí, os vereadores já estão careca de saber aí que é fácil a gente respeitar esse índice de saúde, né? A gente já aplicou 7.338.207,99 com despesa de saúde. Aqui não considera aquilo que a União nos passa, aquilo que o Estado nos passa, é a nossa despesa dos nossos impostos, das nossas transferências, 15% dela. Né? Então a gente gastou com saúde mais do que isso. Mas para a nossa fórmula, para o nosso índice, a gente gastou 7.338, que representa 22,35%. Sendo que o mínimo a ser aplicado é de 15%. A gente deve chegar aí até dezembro em cerca de 24%, 25% de aplicação em saúde. Né? Então, dos últimos anos até um dos índices mais altos, a gente vai alcançar com tranquilidade e a gente vê até como tem a necessidade de gasto da saúde aí, que a gente sempre tem que trabalhar para mais eficiência, para diminuir o volume de gasto, ter mais eficiência, né, para sobrar mais recurso livre para as demais pastas que também precisam de dinheiro, mas é isso aí. Né? Em relação a alcance de meta de índice, a Roitsal vai cumprir com certeza. Vamos finalizar nossa audiência pública falando do resultado nominal e resultado previdenciário, assim que eu tomar mais um gole de água. Então, resultado nominal e resultado previdenciário. Resultado nominal é muito parecido com o resultado primário que eu falei lá na frente, né, que é uma meta trazida pela lei que a gente tem que respeitar. O resultado nominal, lembra que o resultado primário ele não conta com... A receita primária não conta com juros, não conta com operação de crédito. E a despesa primária não conta com pagamento de juros e pagamento de operação de crédito. É só daquilo que tira da população que devolve para a população. O resultado nominal ele engloba tanto aquilo que tira da população e devolve para a população, como também as receitas com juros e as despesas com juros e operações de crédito. Basicamente é isso. Só que a fórmula trazida aí pela Secretaria do Tesouro Nacional, tá? E esse resultado nominal, embora a gente esteja aí no segundo quadrimestre, agosto de 2021, a gente traz ele do nosso relatório de gestão fiscal, que é semestral, porque a gente é um município com menos de 50 mil habitantes e a gente opta pelo um regime simplificado aí dessa prestação de contas, então a gente traz informação do primeiro semestre. Então lá no primeiro semestre a gente compara a nossa dívida consolidada líquida em relação ao semestre atual e o último. Semestre atual é o quê? Final de julho ali, que a gente publicou o nosso relatório de gestão fiscal para o Siconf, no Secretaria do Tesouro Nacional, está lá no nosso site também. Se alguém tiver dúvida, quiser ver algum detalhe, a gente responde. Quer dizer o quê? Aqueles menos 19 milhões ali, como é que se chega naqueles 19 milhões negativos? Que é referente ao final do primeiro semestre de 2021. É a disponibilidade financeira, ou seja, o dinheiro que se tem em caixa, menos os restos a pagar e menos as dívidas contratadas, dívidas a pagar, dos empréstimos contratados em exercícios anteriores que a gente tem, saldos que a gente tem de empréstimos a pagar aí. A gente chega nesse valor. Se é negativo, quer dizer o quê? Porque a gente pega a nossa dívida, a nossa despesa, por exemplo, a gente tem 3 milhões, cerca de 3 milhões ali a pagar de dívidas,
e subtrai desse valor a nossa disponibilidade de pagar essa dívida. Então, se é negativo, é bom. Mesmo aconteceu lá em dezembro de 2020, também era negativo. E aí a gente compara, resultado nominal é a diferença entre um semestre, a dívida consolidada de um semestre e outro. Se ela diminuiu, né, porque o número negativo ali era menos 8, menos 19 é um número maior, ou seja, tu tem mais capacidade ainda. Ou seja, é um resultado nominal superavitário. Significa que a gente tem capacidade de pagar as nossas dívidas aí, pelo menos no curto e médio prazo. Beleza? Por fim, o resultado previdenciário, o resultado do RPPS. Eu trouxe esse quadro completo aí, vou explicar linha a linha, porque embora pareça ser meio poluído, aí é o melhor jeito que a gente tem de explicar. A gente já fala tudo sobre FAPs e encerra a nossa audiência. A gente tem ali nas receitas previdenciárias, na primeira linha as receitas correntes intra-orçamentárias. Por que essas receitas são intra-orçamentárias? Porque na verdade são... para o executivo, para a prefeitura, é uma despesa, né? Além, o funcionário recebe seu salário, 14% do que ele recebe, ele tem que contribuir para o fundo. Então está ali, na primeira linha, contribuições dos servidores para o RPPS. Aquele 1.400, né, a gente já fez 53%, que a gente falou lá no começo. Além disso, que receita mais a gente tem? Da receita patrimonial, dos rendimentos das aplicações, do disponibilidade financeira do RPPS, hoje tem cerca de 54 milhões aplicados, e esse dinheiro está rendendo juros, né? Assim como a gente tem a poupança, tem os CDBs, né, tem o Tesouro Direto, que a gente aplica nas nossas finanças pessoais, o RPPS tem aplicações em diversos fundos aí para ter receita de longo prazo, para pagar os aposentados atuais e os do futuro, né? E aí a gente tem uma receita patrimonial prevista de 13.600 e arrecadada até agora 1.100.000, que é pouco, 30%. A gente com certeza não vai chegar em dezembro com 2 milhões e olhe lá, né? Então a gente tem uma frustração aí do resultado previdenciário. Demais receitas correntes ali de 41 mil previstas e 7 realizadas, é a compensação entre os regimes. Alguém que contribuiu, era concursado de outro município, ou era concursado no regime previdenciário, agora veio para a prefeitura para se aposentar aqui, aí a gente, né, conta aquele tempo que ele contribuiu para lá e traz aquele valor para cá. Isso são as receitas também do nosso FAPS, nosso Fundo de Aposentadoria do Servidor. As receitas correntes intra-orçamentárias, a gente tem as receitas de contribuições sociais intra-orçamentárias, então também porque dessa parte não é o funcionário que paga, mas a própria prefeitura, né, que paga o patronal, paga o alíquota atuarial sobre cada funcionário efetivo, tem que ir para o fundo para contribuir para a Previdência. E aí dos 4 milhões previstos, aí cerca de 2.500, deve chegar até dezembro em 100% previsto, até porque tem o 13º aí, por isso que está 60%, embora esteja em agosto, isso aí se recupera até o final do ano. Dedução da remuneração do depósito bancário, eventuais perdas em investimentos. A gente tem ali 800 mil, então a gente vê como é baixo a receita patrimonial, né, de 1 milhão, daí a gente já tem perdas de 799, é positivo, né, a gente não tem menos dinheiro do que antes, mas é um positivo bem pequeno, bem menor do que o previsto. Total das receitas previdenciárias, então dos 9 milhões previstos, a gente tem apenas 3.661. Isso não prejudica a prefeitura em si, os gastos, prejudica sim a meta atuarial, né, o equilíbrio do regime próprio de previdência ao longo dos anos. Como é que se recupera isso? Com manutenção do fundo, com novos concursos, com mais servidores contribuindo, aumentando aquela nossa receita ali de 1.400.000. Enfim, não é um desempenho bom, mas não é só para arroz de sal. É em função da crise, em função aí dos rendimentos das aplicações, que está ruim para todo mundo, está difícil para todo mundo, e isso refletiu aí no RPPS, que boa parte dessa receita dele é de rendimentos, então a frustração vai vir principalmente disso aí. As despesas previdenciárias é o que a gente paga com aposentadoria e pensão, é apenas isso que a gente tem de gasto com o nosso FAPS, e aí está ali 67% até agosto, 51% nas pensões, e pegar as receitas previdenciárias menos as despesas, a gente tem um resultado previdenciário de apenas 1,5 milhão até agosto de 2021, sendo que o previsto era de 6.247.000. Essa diferença entre a receita e a despesa, no final do ano, ela entra
para a reserva do FAPES. O que é a reserva do FAPES? É aquele valor ali que a gente tem o saldo no início do quadrimestre, nas disponibilidades financeiras. É o dinheiro que tem em caixa e dinheiro aplicado, de 53 milhões, 54 milhões no que sobrar no final do ano, vai incorporar esse disponibilidade financeira do FAPES, né, que tem uma visão de longuíssimo prazo para pagar os aposentados, como eu falei, os aposentados atuais e do futuro. Para isso que tem o nosso fundo. Então é isso, pessoal. A gente apresentou o desempenho, né, da Receita, o desempenho do FAPES, as metas, os índices, né, e a Fazenda gostaria de deixar claro assim, que a gente está com um desempenho bom, a gente vai respeitar todos os limites, alcançar as metas, algumas até melhores do que previsto, como a gente viu ali com o desempenho da arrecadação, que está bom, e a gente encerra então esse segundo quadrimestre de maneira otimista em relação às nossas finanças e ao nosso orçamento, esperando realizar aí um bom último quadrimestre, terminar mais um ano com equilíbrio financeiro e orçamentário, respeitando os preceitos legais, a gestão tendo aí condição de começar o seu orçamento de 2022 com saúde financeira, com capacidade de investimento, mesmo que baixa, né, com capacidade de manter a máquina funcionando. E a gente gostaria de agradecer, então, a participação de todos, lembrando que a gente está à disposição para qualquer dúvida, para interação aí, e a gente está aí os e-mails fazenda@ruidsal e arrecadação@ruidsal, que vocês podem enviar eventuais dúvidas, e a gente considera então encerrada a audiência pública online do segundo quadrimestre das metas fiscais aí do município de Arroio do Sal. Obrigado a todos.